Vamos entrar numa parte muito importante agora, que seria a parte das formas normais. Tá? Isso daqui, na verdade, é uma das principais partes do curso, a parte de forma normal. Bom, o objetivo da normalização é evitar problemas provocados por falhas de projeto de banco, bem como eliminar mistura de assuntos e as correspondentes redundâncias de dados. A normalização de tabelas é utilizada para tentar detectar erros de projeto nas tabelas e atributos de cada tabela e corrigir esses erros antes da criação e utilização de um banco de dados. Então, a gente fez o quê? A gente fez a análise do nosso cenário. Depois de ter feito a análise, a gente começou a desenhar o MER, que seria aquelas partes gráficas. Do MER, a gente fez o quê? O MR, que é o modelo relacional, desenhando as tabelas. E em cima, provavelmente, dessas tabelas, a gente vai aplicar as formas normais. Correto? Justamente para quê? Eliminar tentativa de redundância aqui, ó. Eliminar o máximo de redundância possível dentro da nossa base. Tá? Para depois a gente começar a ver alguma ferramenta para construir a base. Então, estudar essa parte é fundamental. Tá? Quando a gente é responsável por construir um modelo de banco de dados, é muito importante a gente tentar seguir esses passos para justamente errar o mínimo possível. Tá? Lembrem-se que a aplicação de vocês vai estar ligada diretamente à base de dados. Por mais que hoje exista aí framework de persistência, Entity Framework, Link, cara, a base de dados ainda vai estar lá. Certo? Se você desenhou errado a sua base de dados, provavelmente a aplicação também vai estar errada. Tá? Então, mesmo que tenha camada de persistência, não se elimina isso daí, tá? Esse problema aí. É bem mais fácil e barato corrigir erros na fase de projeto do que depois, quando o banco de dados já estiver em uso. Regra de ouro: devemos observar quanto ao projeto de um banco de dados é de não misturar assuntos na mesma tabela. Então, é por isso que a gente vai fazer a criação de mais tabelas, justamente para quê? Redundância ou mistura de assuntos. É uma coisa que a gente deve evitar. Tá? Guimarães completa que existe uma considerável aparato histórico por trás do conceito de normalização de relações. As razões para estudá-los, no entanto, são de ordem prática. Vão nos ajudar a projetar uma base de dados com menos possibilidade de inconsistência e menos redundância. Também vão nos ajudar a determinar com mais precisão certos tipos de restrição sobre atributos em relação a como a determinadas suas possíveis chaves. Bom, frequentemente, aqui, ó, o processo de normalização aplica uma série de regras sobre as tabelas do banco de dados. Então, a gente já vai pegar o quê? Os nossos dados no formato tabela. Então, a gente vai pegar da tabela para normalizar. Tá? Se tiver, vai ser um ou outro exercício agora que a gente vai começar desde o MER. Correto? Mas a gente já vai pegar daqui do MR em tabela para pegar e normalizar. Para verificar se essas estão corretamente projetadas, embora existam 5 formas normais, na prática utilizamos um conjunto de 3 formas normais, que é o que a gente vai ver. Frequentemente, após a aplicação de regras de normalização, algumas tabelas acabam sendo divididas em 2 ou mais, que no final gera um número maior de tabelas do que originalmente projetado. Depois que a gente aplica a forma normal, então, a tendência é aumentar o número de tabelas. Tá? Sempre é aumentar. Diminuir raramente, a não ser que você projetou errado no seu modelo. Aí sim, mas fora isso, é aumentar mesmo. Esse processo causa a simplificação dos atributos de uma tabela, colaborando significativamente para a estabilidade do projeto do banco, reduzindo necessidade de manutenção e alteração após ter sido colocado em produção. Bom, manutenção sempre vai ter. Enquanto o sistema existir, pessoal, não tem jeito. Suas tabelas, seus dados também vão. Tá? Existem alguns problemas em relação à visão sistêmica. Aí. Quando um analista lá de negócio está fazendo a entrevista com o usuário, e obviamente depende muito do gestor, muito a visão de como o gestor ele vai cuidar, né? Você vai modelar a sua base de dados justamente para atender determinado gestor da empresa.
Já aconteceu em projeto comigo que o gestor mudou no meio do projeto. Um cara foi mandado embora e o outro entrou para justamente suprir aí a necessidade da empresa. O problema é, né, a modelagem que foi feita, que foi estudada e documentada, foi toda do gestor passado. Né? No caso, era o gerente contábil. O jeito que ele queria ver os relatórios do sistema estavam projetados, né, nesse diretor antigo, nesse gerente antigo. O novo queria ver totalmente diferente. Tá? Então, nesse caso, você tem que fazer o quê? Um realinhamento. Olha, se eu utilizar agora o que você está me pedindo, vai ser tais partes alterados. Aí é um gerente de projeto que tem que ir lá e realmente conversar com o cara e falar o que está acontecendo. Tá? Às vezes é necessário realmente, então, ou você manter do jeito que já está para não perder mais tempo e dinheiro, ou se realmente compensar, né, fazer toda a alteração. Obviamente, vai mais tempo e vai mais dinheiro. Tá? Então, o projeto de base de dados mudou totalmente. A gente teve que refazer. Obviamente, o cliente pagou por isso, né? Porque, conforme a documentação especificada, já estava tudo aprovado. Legal. Mudou? Cara, não tem jeito. Mexeu no escopo de novo. Tá? Então, realmente tem uma significância grande essa parte de análise aí. Bom, então, uma forma normal, pessoal, é aplicada uma após a outra. Eu não posso fazer a aplicação na forma normal já na última possível. Primeiro eu faço um passo, para depois outro, para depois outro. A gente vai ver 3 aqui. No total são 5, mas 3 já são suficientes para a gente pegar e ver. Tá? Bom, primeira forma normal. Qual que é a regra aqui? Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Por isso, dizemos que uma tabela que possui grupos de repetição não está na primeira forma normal. Por exemplo, uma tabela que não está normalizada. Vocês lembram o que é grupo de repetição? Valores multivalorados. No caso, telefone. Ele não é multivalorado? Se ele estiver na mesma tabela, então ele não está na primeira forma normal. Uma tabela está na primeira forma normal quando seus atributos não contêm grupos de repetição. Beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho nome do aluno, número da matrícula, data de nascimento, série, nome do pai e nome da mãe. Eu tenho grupo de repetição? O que é série? Série é a série mesmo. Primeira série, segunda série, terceira série. Sim, a série. A série? Mas o aluno vai estar em uma única série, não vai? Ele só tem uma data de nascimento, ele só tem uma única matrícula, ele só tem o nome de pai, só tem o nome de mãe? Tecnicamente sim, né? Legal. Vamos supor que eu tenho irmãos lá na mesma escola, correto? Vão ser matriculados, então, 2 alunos. Eu tenho grupo de repetição, considerando esses 2 alunos aqui? Nome do pai e nome da mãe. Se eu tenho o nome do pai e nome da mãe, eu vou ter que repetir esses valores, não vou? Para os 2 irmãos, ou para mais irmãos, geralmente são assim que os pais fazem, tentar colocar os filhos na mesma escola para obter um desconto. Né? Então, essa é a tendência. Eu teria o nome do pai e o nome da mãe como tendo aí grupo de repetição. Tá? Então, dessa forma, não está normalizada a minha tabela. Tá? Podemos notar que uma tabela com essa estrutura apresenta diversos problemas. Por exemplo, se um casal tiver mais de um filho, teríamos que se digitar os nomes do pai e mãe diversas vezes, tantos quantos forem os filhos. Isso forma um grupo de repetição. Então, João da Silva poderiam ter vários. Se uma outra menina lá que está digitando no cadastro do aluno, do irmão, né? João sem o tio, certo? Já é outro tipo de João. Tá? Já é outro nome. Eu não conseguiria jamais ver num cadastro desse quem é irmão de quem. Vocês concordam? Tá? Então, desse jeito, eu não tenho uma tabela normalizada. Oi? Não sei se nesse caso você avaliar a série. A série normalmente vai ter diversas pessoas que vão estar na mesma série. Isso já não tira a informação.
Ele não põe ele na primeira forma normal, que é justamente o grupo repetição. A série, eu vou ter várias pessoas, mas até aí a série é única para cada um dos alunos. No caso do pai e da mãe, eu tenho um pai e uma mãe para vários alunos aqui, para 2 ou 3 irmãos. Correto? Então não tem muito jeito. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, uma amarração de quem, para eu saber de quem é quem, pai, mãe, ou os irmãos, para eu saber quantos irmãos eu tenho matriculado para dar um desconto, nesse caso aqui eu não conseguiria saber por sistema. Tá? Bom, qual que seria a solução? Criar uma tabela separada para informações de pais relacionadas à tabela de pais, com a tabela de filho através de um relacionamento de um para muitos. Então, ó, nesse caso, eu tenho pais, tenho o código dos pais, nome do pai e nome da mãe, endereço, CEP, telefone, beleza, dos pais. Eu tenho código dos pais aqui, ó, esse mesmo cara aqui, nome do aluno, número da matrícula, nascimento e série. Agora, com o mesmo código de pais, eu posso ter aqui, ó, mais filhos relacionados. Vocês concordam? Beleza. Então, para essa parte eu consigo resolver dessa maneira. Correto? Criando mais uma tabela. Quem é multivalorado vai para uma tabela diferente. Só que aí teria que fazer a mesma coisa no celular, né? Sim, o fone aqui, né? O fone seria multivalorado. O que acontece quando é multivalorado? Vai para outra tabela. E se os pais tiverem séries ou endereços diferentes? Se os pais forem separados, Teria que fazer o que eu teria que fazer aqui? uma outra tabela para endereço certo? Uma outra tabela para endereço CEP de cada um dos pais. Mas como você faria? Você normalmente já deixaria assim, marcado? Você tem que ver o que a escola quer, a análise do como você está projetando o sistema da escola. A escola ela vai falar, olha, eu posso ter o endereço de cobrança para o pai, mais o endereço de perua lá que a escola dá para o tio da Kombi pegar as crianças, o endereço da mãe. Se ela falar isso, você já sabe que tem endereço diferente. Se ela não falar nada para você, é o endereço só. Tá? Aí vai muito do quê? Da expertise também do analista. E ele já perguntar se são possíveis casos de acontecer. Tá? Obviamente, quanto mais tabela você vai colocando dentro do seu sistema, por mais carregado o seu sistema vai ficar e mais demorado ele vai... ele não vai ser feito tão rápido, né? Quanto mais tabela, mais tela que eu tenho que pegar e tratar, tá? Então é uma coisa dura aí para isso daí, tá? Mas depende do quê? Do cenário. Depende muito do cenário. Hoje o mercado ele está um pouco complicado. Tá? Geralmente ele já quer um analista que saiba um pouco do negócio, tá? O que é saber do negócio? Principalmente o processo, como funciona. Tá? Então quando você vê lá a oferta de emprego para analista que já saibam SAP, MM, SAP, sei lá, PP, é um cara que já sabe de produção praticamente. Os processos de produção como funcionam. E não é um processo fácil, é difícil. O processo justamente, geralmente, é mais difícil do que você implementar o próprio sistema em si. Tá? Então, o mercado é um pouco chato hoje. Se você tivesse, por exemplo, que fazer um sistema do zero educacional, tá? Provavelmente você teria que já estar dentro de um sistema educacional para poder justamente dar essas sugestões para quem está pedindo para você. Tá? Mas enfim, é um jeito de se analisar. Agora, vamos supor que eu tenha aqui também o quê? Irmãos, meio-irmãos. Correto? É possível isso acontecer na mesma escola? Sim, né? A mãe vai lá, ou o pai vai lá, casa a segunda vez, tem um filho com outro pai ou outra mãe. Eles são meio-irmãos. Essa modelagem que a gente tem aqui funcionaria para meio-irmãos? Não. O que eu teria que fazer? Criar uma outra tabela. Uma para pai e outra para mãe só. E depois uma outra tabela relacionando quem são os pais da criança. Tá? Então, tem muita coisa que pode acontecer e essas coisas são parte da análise, tá? Dos nossos cenários que a gente tem.
O mundo computacional, pessoal, é muito simples o negócio. O problema é a nossa vida aqui fora. É aqui que está toda a parafernália de problema. Agora, o problema é analisar tudo isso daí e jogar para dentro de um sistema. Tá? Então, o nosso mundo é o complexo. O mundo aqui dentro é muito fácil, muito tranquilo. Né? Oi? Só um exemplo. Duas coisas. A bolinha, ele tem diferença a entidade, ela tá com uma tá com uma quina reta, outra tá com mais redondinha. Isso daqui, na verdade, foi a ferramenta que eu utilizei. Eu utilizei o Irving para fazer essa modelagem aqui. A ferramenta, na verdade, ela fez isso para mim. A bolinha fechada aqui quer dizer que é muitos. Tá? Então, se eu tenho uma bolinha aqui, quer dizer que esse relacionamento é de 1 para muitos. Como eu não tenho nada aqui, se eu tivesse não ia acontecer isso em banco de dados. Mas se eu tivesse aqui bolinha fechada e bolinha fechada, seria de muitos para muitos. Tá? Mas não ia acontecer. O banco de dados não enxerga muitos para muitos. É de 1 para 1 ou 1 para muitos, no máximo. Se fosse de 1 para 1, seria reto e reto aqui. Ó. Tá? Beleza. Bom, então isso daí seria a primeira forma normal. No caso aqui, né, que ele comenta também a parte de CD, ó. Eu tenho o código CD, nome, a gravadora, preço total do tempo e o CD indicado. Código do CD e número de faixa. O código do CD vem da onde? Vem do CD, geralmente. Música, tempo e autor são itens das faixas do meu CD. Então é exemplo aqui de 1 para muitos também. Isso é a primeira forma normal. Correto? Isso é importante, pessoal, vocês aí decorarem, se for o caso. Quando ele está na primeira forma normal, quando eu não tenho o quê? Repetição, atributos de repetição. Beleza? Tem atributo de repetição? Não está na primeira forma normal, você tem que ir lá e colocar. Ok? Segunda forma normal. Eu só vou aplicar a segunda forma normal depois que eu já ter feito a primeira. Fiz a primeira, vai para a segunda. E nunca para a segunda, já diretamente. Podemos aplicar a segunda forma normal quando tivermos uma chave primária composta. Lembram-se do conceito de chave primária? Sim? Legal. Composta. Quando é composta, eu tenho de 2 ou mais atributos fazendo parte da minha chave. Tá? Devemos observar se todos os campos que não fazem parte da chave primária compostas dependem de todos os campos que compõem a chave primária composta. Se algum campo depender somente parte da chave primária composta, então esse campo deve pertencer a outra tabela. Bom, aqui, ó, eu tenho um número da matrícula, eu tenho o número do curso. Isso daqui é a minha chave primária composta, correto? Eu tenho a avaliação e a descrição do curso. Bom, para eu ter uma avaliação, eu dependo do número da matrícula e de código do curso do aluno. Eu consigo fazer uma avaliação só se ele tiver matriculado? Simplesmente? Não, ele precisa ter um curso lá associado a ele. Então, a avaliação, vocês concordam que depende dos dois aqui, ó? Sim, se ele depende dos dois, ele vai permanecer na mesma tabela. Agora, a descrição do curso, ele depende do número da matrícula? Só do código do curso. Ele está dependendo o quê? Parcialmente. Tá, ó. Um atributo não chave está dependendo parcialmente do atributo chave e não total. Se ele depende parcialmente, o que a gente faz? Transforma em tabela do curso. Correto? A chave primária composta é formada pela combinação dos campos, número, matrícula e código do curso. Com isso, temos um campo que não faz parte da chave primária composta, depende apenas do campo que compõe a chave primária composta. Bom, solução, transformar em duas tabelas. Tenho aqui a minha tabela agora cursos. A minha descrição do curso, que era dependente parcial, vai para outra tabela. Junto com quem? Com a chave que ela era dependente. E aqui eu tenho agora o que? Ó, uma foreign key, uma chave estrangeira. Eu não posso tirar esse cara, tá? Ó, esse código do curso aqui. Se eu tirar ele, eu tiro a referência. Eu tenho que manter e copiar ele para cá, ó.
continua sendo a chave primária? Ele continua sendo parte da minha chave primária. Tá? Da minha chave composta, né? Tudo bem? Então, isso seria a segunda regra da forma normal. Primeira regra, multivalorados. Com mais de um valor, separa em tabela. Segunda regra, campos não chave, sendo verificados se são totalmente dependentes de campos chave. No caso, dependência total. Tá? Se for parcial, a minha dependência dos atributos não chave transforma em outra tabela. Quando você vai fazer o MER, você já faz pensando nas formas ou você faz Não. depois? Primeiro você analisa o cenário, faz o MR para depois aplicar as formas normais. Sempre esses passos. Depois, com o tempo, obviamente, você não vai precisar mais desenhar o MER. Tá? Por quê? Você já vai estar, na verdade, vendo as formas normais e como elas são ligadas. Mas, para o ML, é legal você ter um MER ainda feito. Justamente por quê? Porque é uma forma mais visível de como estão acontecendo as coisas na sua base de dados. Tá? Com o tempo, realmente, seja depois você não precisa mais do MER. Mas como vocês estão aprendendo ainda, é necessário vocês desenharem assim. Tá? Bom, então aqui a gente tem, né, o problema aí das chaves primárias. No caso aqui agora, né, ó, a gente tem o CD, o autor e a gravadora. Legal. Código do CD, nome, preço, tempo total, CD indicado. Autor agora aqui, ó, veio para código de autor. Por quê? Porque o autor em si ele não dependia totalmente da minha chave primária. Dependia parcialmente. Então criou-se um código de autor. Gravadora, a mesma coisa. O nome da gravadora em si não dependia totalmente da minha chave primária. Então, tornou-se o quê? Código da gravadora, uma entidade gravadora aqui. Tá? E, finalmente, a terceira forma normal. Primeira aplicada, segunda aplicada, agora a gente começa a aplicar a terceira. Na definição dos campos de uma tabela podem ocorrer casos que um campo não seja dependente diretamente da chave primária ou parte dela, mas sim de outro atributo constante na tabela, atributo este que não seja a chave primária. Quando eu tenho aqui, então, dependência de atributo não chave para outro atributo não chave. Tá? Se eu tenho esse tipo de situação, eu tenho o quê? A transformação desse atributo não chave em tabela. Tá? Aqui então, ó, estamos analisando agora na terceira forma normal, um atributo não chave dependente de outro atributo não chave. Eu tenho nome do funcionário, beleza? Ele já dependia ali, ó, né, do meu número da matrícula, por exemplo, do funcionário. Eu tenho o código do cargo. Eu tenho a descrição do cargo. A descrição do cargo depende do número da matrícula? Não, depende de quem? De código do cargo. A descrição do cargo, ele é um atributo não chave, correto? Dependente de outro atributo não chave. Quando eu tenho esse caso, o que a gente faz então? Transforma em tabela. Mas, por exemplo, nesse caso, o código do cargo teria que ser uma chave estrangeira de uma tabela mesmo. Sim, vai continuar. Eu não posso, mais uma vez, tirar esse cara daqui, ó. Esse cara vai permanecer nessa tabela. Quem vai sair fora? A descrição aqui, ó, para outra tabela. Tá? Com quem? Justamente com o código do cargo. Então, ó, isso daqui iria, então, para minha outra tabela. A descrição normalmente seria o nome? Descrição seria o nome do cargo. Tá? Bom, para corrigir, então, esse problema, a gente teria isso, ó. Número da matrícula permaneceria, nome do funcionário depende do número da matrícula, código do cargo. A descrição do cargo, que dependia do código do cargo, é transformada numa outra tabela. Correto? Juntamente com quem? Com o código do cargo. Ainda tenho que manter esse cara aqui, certo? Por quê? Porque senão eu perco referência. Ela é a minha chave estrangeira. Beleza aí, pessoal? Não é difícil as formas normais.
é mais prestar atenção para ser executadas uma de cada vez. Correto? Elas aí vão ajudar bastante a gente a trabalhar nessa parte. Bom, a gente tem um exercício rápido aqui para ser feito. Vocês lembram de mais ou menos algumas figuras dessa daqui, né? Nos exercícios passados? Deve ser duas alternativas, né, professor? Essa daqui não tem alternativa ainda, mas numa prova eu transformo ela, tá? Numa forma. Só que para chegar naquilo vocês precisam saber analisar. Vamos lá então, pessoal. Aqui, vocês conseguem separar em tabela esse formulário aqui? Daria, né? Dá. Então vamos lá, ó. Pegar um software muito bom aqui de transformação de tabela. E vamos lá, dando Ctrl C, Ctrl V e vamos lá. Bom, aqui, ó, analisando esse formulário, a gente tem o quê? O número de pedido aí de compras, correto? Esse número de pedido de compras tem uma data, um departamento origem, um funcionário solicitante, um destino, um funcionário responsável. Correto? Eu tenho itens de material, correto? Quantidade, a minha descrição do material, uma quantidade total aí. Beleza? Legal. Vamos colocar tudo isso daqui numa tabela. Tá? Essa tabela poderia chamar o quê? A gente poderia chamar de pedido? Beleza. Deixa eu tentar aqui aumentar para vocês, beleza? E aqui agora a gente vai vendo o quê? Quem são os campos? Número do pedido. O número do pedido, pelo jeito, ele vai ser chave aí, não vai? Então a gente vai pegar e já colocar ele aqui como chave. Tá? A gente tem uma data. A gente tem um departamento origem, um departamento destino. Então vamos lá. Débito origem. Funcionário solicitante, func, sol, um departamento destino, um funcionário responsável, a gente tem um item do material, material a quantidade, item do material, material, ou a descrição, tá? Desk, material, né? Descrição é lápis, borracha, quantidade. E depois o total da quantidade. Beleza. Tem essa tabela aqui, ó. Legal? Eu coloquei todos os atributos aí, ó. Legal. Essa tabela está na primeira forma normal? Não. Por que ela não está na primeira forma normal? Material, coisas, departamento, pode ser. Ah, mas é só um departamento. Só um departamento de origem, só um departamento de destino. Não. Quantos solicitantes podem solicitar? Um só também, nesse caso aqui. Quantos funcionários responsáveis tem? Um só também por pedido. Mas eu tenho o que de item de repetição aqui? Item material e a quantidade, né? Então, se eu tenho itens de repetição, ela não está na primeira forma normal. Então, primeira forma normal, a gente vai pôr aqui, ó. Tá? Vamos lá. Pedido vai ficar. Data vai ficar na mesma tabela? Tá, só tem uma. Departamento de origem, funcionário de solicitação. Departamento de destino e funcionário responsável? Também, né? Meu problema começa ali, ó. Item. O item, ele é o quê? É de repetição, não é?
Se eu tenho repetição, então o que eu tenho que fazer? Criar uma outra tabela. Vamos criar aqui itens pedido ou item pedido. Contendo que, nesse caso aqui, o item é a descrição do material e a quantidade. Nesse caso aqui, ó, o item, o material e a quantidade. Que eles são os meus itens de repetição, não são? Então, ó, esse cara aqui vai vir para cá, ó. Correto? Quando eu tenho, certo? A parte de separação dos itens, o meu número do pedido ela tem que ir junto. Senão, o que eu tenho? Eu não posso desvincular. Então, esse cara aqui, ó, já vai fazer parte também da minha chave. De qualquer forma, por quê? Porque ele era a chave. E eu tenho mais o que aqui? A quantidade total da quantidade. O total da quantidade pertence a quem? Ao item. Se eu colocar aqui o total da quantidade, total quant aqui, ó, o que vai acontecer com esse total quant? Vai ser uma total de quantidade por item. Vai ser uma total de quantidade por item. Mas é isso daqui que está representando? Então, não é. Esse cara aqui, então, ele tem que ser da onde? Tem que ser do pedido. Vocês concordam? Então, beleza, ó. Tenho item de repetição agora entre essas tabelas? Então, se eu não tenho item de repetição na mesma tabela, ela está na primeira forma normal. Firmeza? Segunda forma normal. Eu só posso aplicar a segunda forma normal, obviamente, depois de ter feito a primeira. Beleza? O que fala a segunda forma normal? Atributos da chave primária composta. Aqui a gente esqueceu de fazer o que, pessoal? Aqui, ó, tá? O item ele tem que pertencer a parte da chave primária aqui. Por quê? Porque somente o pedido ele não pode ter como parte da chave primária. Eu tenho que ter o número do pedido mais o item para se formar essa chave. Legal. Eu só vou analisar chaves primárias compostas, correto? Na segunda forma normal. Então, esse cara aqui, ó, simplesmente eu vou copiar para cá, ó, porque eu não vou mexer em nada. Agora, esse cara aqui. Eu tenho chave primária composta aqui, não tenho? Tá. Então, até aqui, ó, até a chave primária composta eu não mexo. A descrição do material, ela depende do item ou depende de um número de pedido? A descrição do material mesmo. Do item. Então, o item aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um sequencial. Ele não depende, mas depende de quem? De um código, vocês concordam? Não está explícito aqui, tá? E é desse jeito que vocês vão pegar as coisas. Não vai estar bonitinho lá, o desenho certinho para vocês. Vocês vão ter que pegar e vão ter que fazer perguntas e imaginar. A descrição do material realmente depende de um código de material, correto? Ela não depende, então, desses caras aqui, ó. Então, não é nem parcialmente. Nesse caso, a dependência é independente totalmente da minha chave. O que vai acontecer com esse cara aqui? Eu crio uma tabela, material. Opa. Material. O que vai conter nessa tabela? Um código de material e a descrição do material. Código do material e a descrição do material. Desk material. Aqui, ó. Legal. Agora, o meu item de pedido pode ficar sem nada agora? Não. Eu tenho que manter no mínimo o código do material daqui, ó. Senão eu perco o vínculo. Isso eu não posso fazer. Eu tenho que manter nas duas tabelas. O código do material é chave primária da minha tabela de material, não é? Ela nunca vai poder se repetir. Firmeza? Então aqui a gente matou esse cara aqui, ó. A quantidade depende do número do pedido e depende do item. Quantidade, vendo isso aqui, ó.
Isso, que está aqui, nesse caso, relacionado com quem? Com um dos itens, não é? Aqui, ó, material do item 1, que é o lápis, eu preciso de 10. Numa próxima, num outro número de pedido, o lápis aqui não poderia estar no item 5? Poderia. Então, a quantidade depende diretamente do material? Depende de quem? Item. Mas não é permitido ter mais de um material igual, né? Aqui não coincidiu. Seria multivalorado? Então, mas ele já é multivalorado aqui, né? Ó. Lápis, caneta, borracha. Eu tenho vários tipos de materiais, né? Tá? Aí é o sistema, pessoal. Caixa de supermercado, por exemplo, é permitido você repetir os seus produtos para ele poder fazer impressão do cupom fiscal. Tá? Aí é o seu sistema que vai definir. Geralmente é permitido, tá? Mas eu já vi sistemas que não permitiam. Em vez de incluir mais um item de material, ele incluía a quantidade aqui, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui, a nossa quantidade ela é dependente tanto do número do pedido quanto do item, não é? Ele depende totalmente. Se ele depende totalmente, fica na própria tabela. Então, ó, itens de material ainda se mantém aqui, ó, o item pedido. Beleza, analisamos. Segunda forma normal. Então, itens, certo? Dependentes, parcialmente ou não dependentes da minha chave primária foram para uma outra tabela. Firmeza? Terceira forma normal. O que fala a terceira forma normal? Se algum campo se relacionar com algum outro que não é chave. Campos não chaves dependente de outros campos não chave. Beleza? Se ele for dependente de outro campo não chave, o que ele vai virar? Tabela. Então vamos lá. Agora a gente vai ter que analisar, ó, em cima do que a gente fez na segunda. A data depende do número do pedido? Depende. Depende. A data depende. Exatamente. Aqui é uma coisa engraçada. Departamento de origem depende de quem? Nesse caso do formulário aqui, ó, o que é o meu departamento de origem? Não, está sendo solicitado, exatamente. Está numa descrição, né? Esse departamento de origem, então, depende de quem? Na verdade, se tivesse uma tabela de departamentos. Então, ele depende de um código de departamento. Não é a mesma coisa aqui, ó, que a gente pensou no caso dos materiais, certo? Que a gente tem um código, não está implícito, não está explícito aqui, ó. Mas a gente poderia ter o quê, então? Um cadastro, uma tabela de departamento. Então, departamento. Então, vamos copiar até aqui, né? Ó, que é o que a gente estava analisando. A gente vai criar uma tabela de departamento. Que eu tenho um código de departamento. E eu tenho mais a descrição do departamento. Sendo o meu código a minha chave, correto? Beleza. Esse daqui, então, departamento origem, eu vou transformar ele em código departamento origem, não fazendo parte da chave. Porque eu não posso desvincular ele também, senão eu perco aqui a minha referência. Funcionário solicitante. O que acontece aqui com ele? O meu funcionário solicitante é um nome aqui, né? Ó. Ele tecnicamente depende do quê? De um código de funcionário. Estamos na mesma situação ali que o departamento. Aqui no formulário não está falando. Mas se fosse fazer uma amarração, aí vocês teriam que fazer uma tabela de funcionário e uma tabela de funcionário com o departamento. Vocês teriam que ter duas ligações. Sim. Mas vamos fazer o jeito mais simples, pelo menos analisando só o formulário. Vamos ter então aqui uma tabela de funcionário. Eu tenho o meu código de funcionário e mais o nome do funcionário. Que por sua vez aqui na tabela de pedido... Opa, fiz errado aqui. Ele vai estar aqui. Eu tenho o que então? Um código de funcionário solicitante. Func
Sol. Func aqui. Beleza. Agora, o meu departamento de destino depende de quem? Departamento. Eu preciso criar outra tabela de departamento? Não, eu posso utilizar a mesma da referência. Então, COD, débito, destino. E meu funcionário responsável? Eu preciso criar uma outra tabela funcionário? Não. COD, funcionário, RESP, responsabilidade. Beleza. Então aqui, ó, eu acabei de analisar esse cara aqui, ó, o pedido. Pedido, fechou. Ah, é. Total da quantidade. Total da quantidade depende de quem aqui? Nesse caso do material. Nesse caso do material, mas a gente está na terceira forma normal, né? A terceira forma normal, ela fala que a gente tem que analisar os itens não chaves dependentes de outros itens não chaves. Esse caso aqui, ó, para se formar esse 28, ele dependeu de quem? Esses 28 aqui? Não, aí seria da quantidade. Seria da quantidade. Essa quantidade aqui é item chave? Não. É item não chave. Então o que acontece com ele? Mas para isso, pessoal, a terceira forma normal fala o seguinte. A gente não viu aqui, mas ou eu pulei, tá? Depois eu volto. Ele fala o seguinte: toda vez que você tem um campo que pode ser calculado através de outros campos, você não precisa colocar ele na tabela. Você pode retirar. Vocês concordam que o meu total aqui, ó, mesmo eu não armazenando ele, eu consigo fazer uma soma de todas as quantidades e chegar nele? Então eu não preciso dele. É uma redundância que a gente está tendo aí. E a terceira forma, ela faz o quê? Justamente tira essa parte do quê? De redundância desnecessária. Correto? Então, campos calculados também a gente já verifica na terceira forma normal. Se na terceira forma você vê campos não chave com outros campos não chave, a gente criar o departamento e a tabela do departamento, a tabela funcionando é da terceira forma? Na terceira. Porque você está comparando o campo não chave com nada, né? Tem um ponto chave. Tecnicamente. Mas mesmo assim é na terceira forma. Porque na segunda forma você não vai conseguir colocar ele. Não, é se ele é parcial ou é total, não, é na terceira forma mesmo. Tá? Então é isso daí mesmo. Legal, então a gente já vai tirar esse cara aqui, ó. Tá? Total quant. Agora analisando itens do pedido. Código do material, beleza, quantidade. Quantidade a gente já viu que dependia dos dois aqui, né? E não depende de nenhum outro cara que não seja. Esse cara vai continuar, o item vai continuar. E material. Eu só tenho a descrição do material também, eu não tenho nem como comparar se ele depende de outro item não chave. Correto? Então esse cara aqui, ó, vai vir para cá. Mas espera aí. Agora eu acho que eu entendi a pergunta que você fez, Lucas. O material a gente analisou aqui, né, ó, na segunda forma normal, né? Deixa eu ver. Porque o material, ele estava numa tabela de chave composta. Por isso que a gente fez na segunda forma normal. Você concorda? Aqui, ó, eu criei na segunda forma normal um código, uma tabela só para material, porque a tabela que ele estava era chave composta. Então, eu analisei aquela tabela. É por isso que eu formei ela aí. Na terceira forma normal, é um campo não chave dependendo de outro campo não chave. Aí eu analisei esse cara aqui. É por isso, então, que ele ficou separado. Tá? Mas é dessa forma mesmo, então, que a gente fez. Bom, para a terceira forma normal, então, a gente tem o pedido, nós temos o departamento, funcionário,
itens do pedido e o material. Com essas tabelas aqui, a gente tem agora então a terceira forma normal desse cara aqui. Ó. Beleza? Fácil, não é? Pessoal, isso vocês têm que decorar. Primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal. O que você tem que fazer de cada uma deles. Isso não tem jeito, tem que decorar mesmo, certo? Obviamente, vocês começam a entender depois, vocês começam realmente a fazer, mas tem que ser dessa forma para vocês pegarem e verificarem essa separação aí. Beleza aí, pessoal? Sim? Legal. Bom, deixa eu ver então.